Olá, pessoal. Boa tarde. Está começando mais um Químicos em Formação. Nesse quadro do Boletim da Química, vamos trazer algumas informações sobre a disciplina de Química Analítica Instrumental, contando com a entrevista do professor responsável, Leandro Rodrigues de Lemos. Oi, pessoal. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a Química Analítica Instrumental, uma disciplina aí bem bacana do curso de Química. Então vamos começar com a primeira pergunta, que é: Professor Leandro, nos conte um pouco mais sobre a disciplina de Química Analítica Instrumental e o que os alunos podem esperar dessa unidade curricular. Então, pessoal, Química Analítica Instrumental é uma disciplina aí do quinto período, né? E, como o nome diz, ela é uma das químicas analíticas do nosso curso. Então, ela é uma disciplina, é uma unidade curricular extremamente importante para a formação do químico. E como toda disciplina da química analítica aí, os alunos terão a formação em análise química, basicamente, né? E no caso especificamente da química analítica instrumental, é uma formação em relação aos métodos instrumentais de análise, ou seja, os equipamentos modernos de análise química. Então, essa disciplina ela é uma complementação da química analítica quantitativa, né? A química analítica quantitativa é uma disciplina do semestre anterior, do quarto período. A gente vê a análise química também, só que são os métodos clássicos de análise, né? Como titulação, gravimetria, entre outros. E a química analítica instrumental ela complementa isso com as técnicas modernas, né? As técnicas instrumentais. Então, os discentes podem esperar dessa disciplina aprender a operar e compreender essas técnicas analíticas instrumentais, né? Estando apto a realizar análises químicas e não apenas operar os equipamentos, mas também avaliar, interpretar, modificar os parâmetros instrumentais para atingir determinados objetivos, né? Então, nessa disciplina aí, a gente vai aprender basicamente sobre os equipamentos modernos utilizados na análise química. Quais os objetivos e a importância dessa disciplina para a formação de futuros docentes e até mesmo como químicos de diferentes áreas profissionalizantes? O principal objetivo da disciplina é capacitar o aluno em relação às metodologias analíticas e instrumentais, possibilitando ao discente selecionar a técnica mais adequada na resolução de problemas reais de análise química. Então, ela é uma disciplina muito mais voltada para a formação do químico como profissional de química do que como docente, né? Apesar das duas coisas estarem interligadas. Já em termos da importância dessa disciplina, ela é fundamental para a formação do químico, já que uma das principais funções desse profissional é realizar análise química, né? E essa disciplina permite ao discente o aprendizado quanto as principais técnicas empregadas, tanto em laboratório de rotina quanto em laboratório de pesquisa. E não só na área de química, né, mas como em todas as áreas. Então, assim, das diferentes áreas da química, essa disciplina se encaixa em diversos contextos, né? Então, tanto na química inorgânica, como na orgânica, como na fisicoquímica, a utilização dessas técnicas instrumentais que são abordadas nessa disciplina, como espectroscopia, cromatografia e técnicas eletroquímicas, elas são fundamentais não só para a identificação e quantificação de espécies, mas também para monitorar diversos fenômenos fisicoquímicos aí que são essenciais para a elucidação de comportamentos, né, que estejam sob avaliação de qualquer profissional da química em qualquer área dela. A temática, né, abordada nessa unidade curricular é extremamente interdisciplinar, permeando aí todas as áreas da química, mas também outras áreas como da saúde, né, análises clínicas, por exemplo, forense, né, astronomia, e diversas outras áreas. Então, em todas as áreas, em algum momento, é necessário empregar análise química para identificar o que tem e quantificar o que tem em determinadas amostras. E essa disciplina é fundamental para isso, pois mostra as técnicas modernas para fazer essas medidas. Entendi. Quais são os principais temas que são abordados e trabalhados ao longo dessa disciplina? Aí, se você puder estar dando algum exemplo, previamente.
Tá, então, assim, o tema geral abordado na disciplina são as técnicas instrumentais de análise química, né? E geralmente a gente agrupa essas técnicas em três grandes classes, né? A eletroquímica, a espectroscopia e a cromatografia. Então, nas técnicas eletroquímicas, basicamente, a gente tem o estudo das reações que abrangem transferência de elétrons, né? Transformação aí de energia química em energia elétrica. E através da mensuração de grandezas como potencial, corrente elétrica, resistência, entre outros, a gente pode obter informações qualitativas e quantitativas a respeito da amostra, né? Que serve para a gente gerar informações sobre a amostra. Nas técnicas espectroscópicas, que é a segunda classe, a gente tem como princípio a interação da radiação eletromagnética, né, da luz com a matéria. Então, ser caracterizada como uma técnica espectroscópica, a gente tem que ter interação radiação-matéria em algum momento, né? E através, então, da mensuração de grandezas como transmitância de luz, absorção de luz, fluorescência, fosforescência, a gente também consegue obter informações quantitativas e qualitativas a respeito da amostra, o que possibilita a quantificação e análise da composição dessas amostras. A terceira grande classe é a cromatografia. Ela se difere um pouco das anteriores porque ela é uma técnica também de separação. Então, na cromatografia, a gente tem a separação para posterior identificação dos componentes da amostra. Então, os componentes que estão ali misturados em uma amostra, eles são separados em uma coluna cromatográfica. À medida que eles são eluídos por essa coluna, eles são separados e, posteriormente, são detectados na saída dessa coluna. Então, permite aí a gente separar a espécie e quantificar, né? E o tempo que essa espécie permanece na coluna é uma característica intrínseca dessa espécie. Então, serve também como identificação. Então, cada uma dessas três grandes áreas de técnicas, né, elas se caracterizam por suas peculiaridades, né? Cada uma tem as suas especificidades. E aí, cada tipo de composto de interesse pode ser identificado de diferentes formas e a gente aprende na disciplina a avaliar qual dessas técnicas são mais viáveis para a identificação e quantificação daquele soluto com aquelas características físico-químicas naquele tipo de amostra, né? A gente vê isso tudo aí na disciplina. Entendi. E a gente já sabe que saber manusear os equipamentos no laboratório é muito importante. Mas e quanto à parte teórica? Qual que é a importância da gente entender o que está acontecendo durante o nosso experimento? Então, operar o equipamento, a gente pode treinar qualquer pessoa para operar, né? Então, além de operar, a gente precisa compreender o funcionamento do equipamento, porque é fundamental para o profissional que está operando ali conseguir extrair o máximo de informações do equipamento, além de possibilitar ali pequenas manutenções, se for o caso, né? Então, o químico ele não pode ser um mero operador, né? Ele tem que ter a capacidade também de intervir no processo, entender possíveis fontes de erro, interpretar os resultados de maneira coerente, né? E dessa forma poder ajustar os parâmetros instrumentais para obter a resposta pretendida. O profissional em química ele deve conseguir explorar o equipamento para obter o máximo das informações possíveis, né? Então, para isso é necessário você entender o funcionamento do equipamento, entender suas características, entender suas potencialidades, para assim você conseguir tirar o máximo de informação possível e também verificar possíveis erros que possam estar ocorrendo ali, de maneira a conseguir corrigir esses erros de forma instantânea, né? Que esses erros não se propaguem aí para a sua análise química. Então, é extremamente importante entender como que o equipamento funciona, além de saber só ou apenas operá-lo, né? E no final da disciplina, o que espera-se que os discentes tenham adquirido tratando de conhecimento e desenvolvimento? Então, justamente saber operar, né, entender como funciona, explorar o máximo das potencialidades dos equipamentos modernos de análise química, né? Sendo profissional aí capaz de utilizar esses instrumentos para resolver problemas diversos
de diversos setores da sociedade, desde análise de rotina, nos diversos segmentos, até atuar em pesquisa. A gente pode esperar que esses discentes que cursem a disciplina, eles consigam operar e entender os principais equipamentos modernos de análise, né? Então, na eletroquímica, a gente tem vários equipamentos como o pH-metro, que é uma técnica potenciométrica, a gente tem as técnicas voltamétricas, né? A gente tem as técnicas amperométricas, né? Um exemplo das técnicas amperométricas são aqueles monitores portáteis de glicose, né? Eles são formados por um biosensor, como sensor ali, componentes biológicos que possibilita obter respostas aí altamente seletivas a determinados analíticos. A gente espera que o discente consiga operar e entender as técnicas espectroscópicas, né? Tanto as técnicas espectroscópicas moleculares quanto as atômicas. Então, é importante o discente ter aprendido a operar os equipamentos de absorção atômica, de emissão atômica, de fluorescência atômica, equipamentos de fluorescência molecular, de absorção molecular, em termos das técnicas cromatográficas, conhecer e entender o funcionamento das técnicas de cromatografia líquida de alta eficiência, né, ICLAI ou HPLC, conhecida assim, e cromatografia gasosa, e principalmente saber qual técnica deve ser utilizada para cada tipo de aplicação diferente, né? Então, avaliar o problema analítico e propor ali uma metodologia que seja eficiente e seletiva para determinação do mesmo. Você gostaria de falar mais alguma coisa? A respeito da química analítica instrumental, ela é uma disciplina bem interessante, porque eu acho que é uma das disciplinas mais importantes para a formação do profissional de química, né? Então, se o discente tem a pretensão de trabalhar em laboratórios de rotina, em indústria, ou de monitoramento ambiental, ele vai estar a todo momento trabalhando com técnicas instrumentais. Espera-se que ele seja capaz de operar e entender todas essas técnicas instrumentais que vai estar ao redor dele. E essa disciplina é que prepara ele para conseguir trabalhar com esses equipamentos modernos de análise química. Eu gostaria de agradecer pela sua presença hoje, viu, Leandro? Pela sua participação. Agora, você que está assistindo, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. E é isso. Até a próxima, na próxima edição do Programa de Químicos em Formação da UFVJL. Até mais!